Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos ajudem, nos acompanhem, nos amparem. Que esse evangelho da noite de hoje seja dedicado aos irmãos necessitados, aos irmãos doentes, às famílias carentes, aquelas que estão nesse momento passando por dificuldades, aquelas irmãos que estão passando por desarmonia e toda a equipe espiritual que nesta noite possa visitá-los todos vocês para receber um passe, um abraço fraterno, a visita de todos esses irmãos que nos assistem, nos ajudam e nos acompanham. Vou fazer uma leitura aqui do livro Fonte Viva, né? Do livro psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estás doente? É a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está em Tiago 5,15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio que eu conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conservação infrutífera, atingindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação.
Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. É uma mensagem desse livro Fonte Viva que eu recomendo a todos vocês a fazer essa leitura dessa mensagem. Eu postei no Facebook hoje essa mensagem integral lá na minha página, tá? Então, se você quiser fazer uma leitura, fica à vontade, vai lá, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha lá na mensagem e faça uma leitura compassada, porque ela retrata tudo aquilo, aquele imediatismo que às vezes a gente busca, né? Às vezes você vai numa casa espírita, ou você vai na igreja, ou você procura qualquer pessoa, até mesmo um profissional para lhe atender, um médico, um psicólogo. E ao sair de lá, você não vai praticar aquilo que o médico te passou, o remédio, né? Entendeu? E quando você vai a qualquer lugar de oração, você vai em busca de melhora. E a oração, ela vai te trazer paz, equilíbrio, confiança, né? Você vai melhorar. Se você tiver com qualquer enfermidade, você vai se sentir melhor, mas você tem que acreditar, você tem que exercitar essa oração. Você vai ter que buscar lá dentro do seu coração essa oração, essa prece que você precisa conversar com Deus, né? E no momento que você faz uma prece, você está conversando com Deus, né? E essa conversa com Deus, ela é íntima. Da mesma maneira que você está conversando, né, lendo um livro, ou um livro de mensagem, ou um livro de oração, você está conversando com Deus. Porque, na verdade, ali, quando você está lendo aquela oração ali, que já está escrita ali no livro, você vai tirando trechos daquela mensagem, e no momento que você precisa, você vai recordando dela, né? Você vai recordando daquilo, tudo o que está acontecendo ali ao seu redor, tá bom? Então vamos fazer a leitura do evangelho de hoje, está no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E a lição de item está no item 11, esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Aqui nesse primeiro parágrafo, ele já chama a nossa atenção. Quando nós recebemos a bênção da reencarnação, aquelas vidas de outras existências, tudo que passamos, tudo que foi registrado lá no nosso perispírito, né? Nessa vida você chega sem saber nada do que aconteceu. É o que ele está falando aqui. E quando ele diz que Deus julgou conveniente de lançar um véu sobre o passado, é porque deve ser útil, sim, e a utilidade é enorme. E aqui no decorrer da leitura, você vai percebendo essa utilidade. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda exercitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Imagina, se você ali no seu lado, a sua família, descobrisse, né, que a sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe foi o seu maior inimigo, que tirou a sua vida no passado, e que nessa você veio como filho para que eles te amassem e você soubesse disso, né? Seria um grande inconveniente para você e para os moradores da casa ou os outros familiares, né? Então, por isso, esse véu do esquecimento, ele é tão importante, que mais na frente vocês vão ver a importância que é, né, esse esquecimento de outras existências do eu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele tenha feito. Se reconhecesse nelas
as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Isso que eu acabei de comentar agora com vocês. Deus permite que neste momento, o que acontece? Oi, gente, voltei, deu um probleminha aqui. Um minutinho, eu estou fazendo aqui num dispositivo novo, e daí tem algumas pessoas que não estão conseguindo mandar mensagem e está interferindo aqui na transmissão, tá? Mas vamos continuar. Vai dar tudo certo. Tem pessoas querendo entrar na página para assistir a live, mas o Facebook geralmente ele notifica as pessoas, né? Então, quando você entra lá na página da Nancice, mesmo que você não tenha sido notificada, vai perceber que eu estou ao vivo, né? Então, vamos lá, continuar. Então, como eu vinha falando, às vezes você renasce naquele seio da família que houve vários problemas no passado, né? Vocês vêm reparar esse erro aqui nessa nova existência. Por que reparar esse erro? Porque é o meio que você tem de evoluir, de melhorar, né? É o meio que Deus te dá essa oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, de você se tornar mais tolerante, mais paciente e mais acessível, né? A tudo isso que você tem que passar para vencer todos aqueles obstáculos do passado. E aquilo que você vivenciou com essa família, os problemas, tudo que você vivenciou com eles em outra existência, não lhe é permitido saber, tá? E aqui ele continua. Ai, meu Deus. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Isso que eu acabei de falar agora com vocês. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Aquilo que eu também acabei de falar com vocês. Ele nasce, né? Como se fosse uma folha em branco. Ele vai começar a aprender tudo de novo. Ele vai aprender tudo novamente com aquela família, ele vai aprender as primeiras letras, ele vai nascer aquela criancinha e ele vai começar tudo de novo, né? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez, cada existência é para ele um ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Então, é aquilo que eu acabei de falar agora. Pouco me importa se no passado eu fui pai, eu fui mãe, eu fui filho, ou fui uma mulher, eu fui um homem. Nessa eu sou essa pessoa e eu tenho que aceitar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Se está sendo punido é porque fez o mal. É claro que Deus não pune ninguém. Ele não pune ninguém. Por quê? Ele não pune as pessoas, ele dá oportunidade. A misericórdia de Deus é tão grande que ele traz para aquela família a bênção da reencarnação desse ente querido que estava lá, que precisava reencarnar. Entendeu? A voz da consciência o adverte do bem e do mal para que tome boas resoluções e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Então, durante a sua vida aqui na Terra, ele vai buscando melhorar cada dia, evoluindo, progredindo. E se lá em outras existências ele praticou mal, ele fez mal a alguém, ele praticou vários problemas, várias dificuldades, o que acontece nesse momento? O que tem que acontecer nesse momento? Ele tem que começar daqui para frente, progredir, evoluindo, melhorando, junto com aquela família, aprendendo, né? Tudo de novo naquela vida. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea.
enquanto ele está aqui na Terra, ele esquece. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Quando você dorme, seu espírito fica vagando lá no outro lado e ele tem as lembranças de outras existências. Quando você acorda, você é a Nancy, entendeu? Você não traz a lembrança de outra existência, de forma alguma. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Tem muita gente que diz assim: Nancy, eu sonhei, mas eu tive um sonho assim, mas eu lembro, foi muito real. Mas depois, quando eu paro para lembrar daquilo, eu não lembro de tudo. Aqui ele está falando. Fragmentos durante o dia, durante os dias seguintes. Você não vai lembrar de tudo no dia seguinte, mas cada dia você vai lembrando de um pouquinho. Cada dia você vai lembrando um pouquinho. Cada dia você vai lembrando um pouquinho, né? E depois, se for permitido que você saiba de tudo aquilo que você sonhou que era necessário, você vai continuar. Entendeu? Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde. A experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe que porque sofre e da justiça desse sofrimento. Tá. Aqui, quando ele fala que o espírito sabe porque sofre e a justiça desse sofrimento, eu quero só lembrar um pouquinho, dar um exemplo aqui nesse momento do Jerônimo Mendonça, um dos nossos orientadores. Jerônimo Mendonça passou 30 anos deitado, tetraplégico e cego, em cima de uma cama, e viajou o Brasil inteiro, proferindo palestras, divulgando o espiritismo, fazendo atendimento fraterno, orientando as pessoas o caminho do bem, ajudando na sua trajetória na Terra. Mas ele sabia por que ele estava deitado, tetraplégico e cego, porque foi ele mesmo que pediu para passar por todas essas experiências, para quitar débito de muitas existências que ele praticou mal. Entendeu? Então é isso que ele fala aqui. Então eu estou dando um exemplo para que vocês entendam como funciona essa questão do esquecimento do passado. Porque às vezes a pessoa não esquece, ele quer saber o que aconteceu no passado e ele não vive a vida presente, ele não vive o hoje. Acorda. É preciso que alguém chegue e diga: fulano, acorda, você está no passado, aquilo passou, né? E aí você percebe que você evoluiu, que você melhorou, que você está lá na frente. Quando você encontra uma pessoa que você começou a estudar com ela lá na faculdade e que ela desistiu e você formou e você está trabalhando muitas vezes na área. E aquela pessoa diz: nossa, eu desisti, não consegui. Eu não consegui. Por que eu não consegui? Então, fica difícil nesse momento. Porque talvez nessa encarnação você começou, mas às vezes não era, né? O seu propósito, aquela faculdade, você começou, mas não era aquilo. E de repente você ia fazer algo que não teria, claro, ia te ajudar muito. Mas talvez o seu caminho não era aquele. E você foi desviado para uma outra função, né? Para um outro trabalho, fazer uma outra tarefa. É isso que ele está falando aqui. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes de sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais, quando você descansa, no momento do sono, que você vai dormir, você deixa aqui o plano físico, né? Seu corpo está ali deitado, repousado, e você vai para o mundo espiritual, né? Seus orientadores espirituais estão lá, leva você para as colônias, leva você para assistir palestra, leva você para os hospitais para visitar as pessoas doentes, para você conhecer como é que é o hospital, leva você para uma sala de aula, leva para visitar um jardim, como é que é o mundo espiritual. Então você traz essas impressões de lá, mas nem sempre todas as impressões são permitidas que você lembre de tudo que você passou por lá, tá bom?
É o que ele está falando aqui. Guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Nesse caso aqui, nesse parágrafo final, é sobre algo que despertou de ruim de outra vida lá quando ele chegou do outro lado, né? No momento do desprendimento do sono, ele encontrou até mesmo com seus comparsas, com aquelas pessoas que ele feriu, aquilo que ele fez no passado. Mas quando ele retorna para o corpo daquela pessoa, né? Quando você acorda, é retirado da sua mente, para que você não se decepcione, né? Mas eu vou contar para vocês aqui como funciona esse mecanismo. O que acontece? Nesse momento, quando acontece esse mecanismo, esse tipo de situação, tem alguns médios videntes, né? Isso acontece muito com médio vidente. Se você é médio vidente, está assistindo aí a nossa reflexão de hoje do Evangelho, você vai observar o que eu estou falando e de repente até já passou por essa experiência, tá? O que acontece? O médio vidente, dependendo da sua situação na Terra, dependendo daquilo que ele está passando, né? Às vezes a própria espiritualidade quer chamar a sua atenção, mostrando o reflexo de uma outra vida, né? Para que ele reveja algo do passado marcante, para que ele entenda que nesta vida ele precisa segurar a barra, né? Daquelas tendências que muitas vezes está interferindo na evolução dele aqui na Terra, certo? Nancy, e nos casos de nós, mães de bebês que acordamos várias vezes à noite, o repito não saiu ou fica saindo e voltando? Não, é o seguinte, você vai, quando você faz um sono reparador, né? Quando você tira um cochilo, no momento que você tirou um cochilo e sentiu que você dormiu mesmo, seu espírito ele fica liberto. Não importa o tempo, entendeu? Para o espírito lá no espaço, ele anda muito rápido, entendeu? É claro que ele vai encontrar, ele vai direto para o local adequado, onde ele foi, onde precisa, entendeu? Quando você trabalha em desdobramento, não mudando o tema, a pessoa que trabalha desdobrado, enquanto ele senta no sofá, 5 minutos é suficiente para ele cochilar, atender uma pessoa que está em sofrimento, necessitado lá e retornar. Porque a equipe espiritual leva e traz, vai lá, faz atendimento e retorna. Entendeu? É isso. E voltando ao nosso esquecimento do passado, Deus fez as leis naturais que não nos recordemos do passado. Porque assim, se nós formos observar as leis de Deus, elas são imutáveis, são implacáveis, né? Exímia cobradora das nossas falhas e existências. Tudo que fizemos por aqui fica registrado. Um dia, quando você retornar ao mundo espiritual, lá no dia que você for chamada, né? Você vai prestar conta do que você fez aqui na Terra, da sua vida, de tudo isso, tá? Tudo é prestado conta. Como poderíamos fazer escolhas com liberdade se soubéssemos exatamente o que cada um daqueles que conosco convivem foram e realizaram em existências anteriores, coisas ruins, entendeu? Então, imagina, se você soubesse, né, que seu filho que você recebeu ali em seus braços, que está na sua casa, que já é um rapaz, que está tendo uma tendência para fazer algo errado. E você observa e você não chama atenção. E aquilo vai continuando, aquilo vai continuando. E naquele momento que chama a sua atenção, caso você tenha conhecimento espírita, você percebe que são as tendências. Nossa, meu filho está tendo uma tendência para a bebida, está tendo uma tendência para os tóxicos, né?
está tendo a tendência para o fumo, para o alcoolismo. E aí você vai tentar observar para ajudar este ser. E se isso acontecer com você, você vai ter que ser forte para vencer. Porque tem pessoas, é o seguinte, ele começa a beber socialmente. Em casa, né, você faz um evento, é normal você comprar bebida, né, ir ao mercado, as casas distribuidoras. E aí, de repente, você percebe que você tomou uma garrafinha, depois você tomou duas, você tomou três e você já não tomou mais, né? Você não conseguiu mais dominar aquele impulso. E todas as vezes acontece isso. Isso é uma tendência, né, que está despertando tão forte que você não está conseguindo resistir. Isso acontece nas melhores famílias, tá? Como sentiríamos confortável sabendo que teríamos uma vida desonesta e que esta nossa desonestidade é do conhecimento de todos? E aqui nós vamos lembrar de mais um exemplo. Imagina, você tem um familiar e por algum motivo, um deslize na vida, ele cometeu um erro, foi preso, cumpriu o seu compromisso lá, né? Pagou pela sua dívida lá, pelo crime que ele cometeu. E ele vai no dia de sair. Dia que ele recebeu, né? Venceu ali o tempo dele, ele cumpriu. Chegou o momento da sua libertação. Poucas pessoas, quando sabem do ocorrido, dificilmente oferecem um emprego. E cada dia fica mais difícil a sua ressocialização na sociedade. Caso isso viesse a acontecer na sua família e você soubesse que aquele filho seu foi um desses que passou por lá e você recebeu ele nesta vida sabendo que ele foi um ladrão, um traficante, um alcoólatra. Se você soubesse, isso seria um incômodo enorme. Às vezes você está no trabalho e tem um amigo, um colega de trabalho, que tem uma compulsão por algum tipo de... alguma coisa. Digamos que ele não consegue, né, ficar sem comer chocolate. Né? Vou dar um exemplo. E todos os dias ele não deixa de comer aquele chocolate. E aquilo começa a te incomodar. E se você for conversar com ele, fala, olha, muda o seu jeito, de repente isso daí pode te fazer mal. Ele não vai gostar. Né? E de repente você descobre que aquilo é uma tendência que ele traz lá do passado, que ele está com problema diabético. Ele não pode comer doce, mas ele está resistindo. Entendeu? É mais ou menos por aí. Não conseguiríamos viver com aquelas pessoas da nossa família, com aqueles que conhecemos no ambiente de trabalho, porque todos recordariam de tudo aquilo que cada um viveu numa existência anterior, dos erros cometidos, das maldades praticadas no passado. Imagina, você conviver com seu esposo sabendo que ele lhe traiu no passado e que nessa ele veio para segurar essa barra. E ele não resistiu e continuou com essa prática. E quando você descobre, aí você vai chegar lá. O que você vai fazer? Vou separar? Vou brigar? O que eu vou fazer de bom? Nessa hora, tem que pensar no diálogo. Porque para vir junto com ele, vocês assumiram um compromisso. E esse compromisso, ele foi validado pelo seu coração. E este coração, aqui na terra, ele fez escolhas. Porque este esposo, esses filhos, eles não apareceram para casa. Você já veio predestinada. Já veio com tudo anotado. Já veio na condição de esposa, aquele lá vai ser seu esposo. Aí a pessoa diz, não encontrei minha alma gêmea. Encontramos lá não sei onde. Acontece, né? Tem pessoas que também passa por vários relacionamentos. Normal,
Entendeu? Será que está no processo dele? Não sei. E aqui ele continua: não teríamos chance de um recomeço, porque sempre seríamos lembrados por esses erros que cometemos no passado. Aí, imagina, a pessoa sempre fala: olha, tem pessoas que vai e faz uma regressão de memória. É permitido? É permitido. Mas para quê? Qual é a utilidade para você? Vai te ajudar? Geralmente isso é pedido quando a pessoa na família tem vários tipos de doenças, coisas assim muito difíceis, e tem médicos, psicólogos, psiquiatras que recomenda fazer. Até mesmo se você faz uma orientação espiritual, tem médiums que manda que faça. Mas tem pessoas que fazem por curiosidade. Mas eu nunca vi alguém me falar que fez uma regressão de memória, né? E que disse que o meu esposo foi um traidor, que o meu esposo foi aquela pessoa que me maltratou e que nessa vida ele tem que me cuidar, me tratar como uma princesa. O que eu ouço é alguém dizer que foi rei, que foi rainha, entendeu? Nunca vi falar outra coisa diferente disso. Sempre foi algo muito além, né? Então, e se você descobrisse, né, que você nessa vida não foi uma boa pessoa também, né? Porque tem que ter o lado bom e o lado ruim, né? Nós fizemos coisas boas também. Mas se fosse descoberto o lado ruim, talvez você não gostaria, né? Uma traição atual na vida, você vai observar que quando você chega lá no seu trabalho, a primeira coisa que você faz é desabafar com aquele que está do seu lado. É meu amigo, vou contar para ele, eu não aguento. Você sai de casa, assim, quando você descobre, você sai de casa o tempo todo. Sandra, tá travando, mas só se for o seu vídeo. O meu aqui tá bom, tá? O meu não tá travando, não. E aí, você vai passando por essas experiências, né? Eu vou começar agora, vou falar um pouquinho, eu vou parar um pouco nessa leitura do passado aqui do Evangelho, muito interessante, e vou pedir para vocês, saiam do passado, viva o presente, viva o agora, o hoje. Agradeça a Deus por estar aqui hoje, vivenciando esse momento. Mesmo nessa pandemia, vale a pena viver, vale a pena se esforçar. E quando as coisas ficarem tudo difíceis, é sinal que você precisa dar o primeiro passo em busca de mudanças, né? Em busca de reformas, em busca de algo novo, porque Deus nos proporciona tudo isso. Entendeu? Então você precisa disso. Nessa atual existência, observa aí suas tendências, né? As suas atitudes, o seu comportamento. Observa, porque observando, de repente você vai, quando a gente observa, no nosso, para nós, para olhar para dentro de você é um pouco difícil, mas para olhar os defeitos do outro, você descobre rapidinho, certo? Então, Sandra, você sai e entra novamente, tá? Porque outras pessoas estão dizendo que está tudo bem. Talvez seja aí a sua internet, o seu dispositivo. Então é isso, nós precisamos olhar para dentro de nós para observar também os nossos defeitos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Às vezes eu quero estar lá naquele passado, né? O que acontece? Lá no passado eu deixei um monte de coisa, eu mudei de cidade, eu tinha um trabalho, hoje eu trabalho com outra coisa. E eu não quero esquecer daquele tempo. E esqueço de evoluir agora. Então, saia do passado. Acorda, viva o hoje. Lembre-se, Deus lhe proporcionou a bênção da reencarnação. E essa bênção, aproveita essa oportunidade, certo? Gratidão por essa reflexão do Evangelho de hoje. Vamos parar aqui o Evangelho, né? Eu queria falar para vocês que esta semana, no dia 17, né? Dia 17 foi o aniversário do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, ele é um dos nossos orientadores, né? Na verdade, ele veio para a nossa equipe, né? Lá no Abacateiro. E ele auxilia muitos irmãos no Abacateiro, porque lá a gente faz as cartas consoladoras. E muitas pessoas que me mandam solicitações são de espíritos suicidas, que cometeram suicídio por vários tipos, né? Às vezes por overdose, às vezes por vários tipos.
E também alcoólatras, né? Mãezinhas que desencarnaram após fazer um aborto. E ele, né, veio, se uniu à nossa equipe e ele nos ajuda resgatando esses espíritos no abacateiro. Ele leva para o hospital, ele ajuda. Além de ajudar esses irmãos, ele leva para o hospital, prepara, traz o irmão para mandar um recado para a família, ajuda a escrever, junto com Jerônimo. Ele faz todo esse processo amoroso com o seu familiar. E eu não poderia deixar hoje de falar sobre Luiz Sérgio, né? Então, Luiz Sérgio, eu trouxe aqui o livro dele, que é um livro que ele fala aqui, ó, O Mundo que eu Encontrei. E aqui eu vou ler um pedacinho do livro, que é bem interessante, é o que ele fala sempre, o que muitos espíritos, quando eu escrevo carta, traz, né? O que acontece? Luiz Sérgio nasceu no dia 17 de 11 de 1949 e desencarnou no dia 12 de fevereiro de 1973, aos 24 anos de idade, por meio de um acidente de carro vindo de São Paulo para Brasília, tá? Faz 47 anos que ele deixou a Terra. Aí, o que acontece? Logo, a primeira mensagem dele, 4 meses depois, né? Ele escreve a primeira mensagem, ele procura uma pessoa para escrever essa mensagem. E as mensagens ela foi juntando, mais tarde virou um livro, porque ele foi contando toda a sua trajetória no mundo espiritual. E a primeira cartinha dele surgiu no dia 17 de junho de 1973. E logo no início da carta ele diz assim: veja você que só agora pude vir a escrever e dar notícias aqui. Ainda estou meio embaraçado com a nova vida. Tudo mudou. O que já não era, voltou a ser. E o que era, já não é mais. Ainda vai ser. Compreendeu? Ela não entendeu nada, mas ela continuou escrevendo. É difícil para a gente se adaptar, mas já consegui. Olha aí ele falando que ele também teve dificuldade na adaptação no mundo espiritual. Muita coisa. Estou aqui para dar notícias. Estive na casa de Valquíria, que é a namorada dele, que era a namorada dele, mas ela não me percebeu e não tive como fazer-me notar, porque ele era um espírito. Lembrei-me de que você era espírita e que podia me atender. A Alaide, que escreveu, né, essa mensagem que psicografou o livro. É bom a gente poder comunicar com os vivos. Lembra-se muita coisa. Eu já pude comunicar-me com os meus pais através de pessoas que são como você. E aí, muita gente me pergunta: quanto tempo eu devo solicitar uma carta do ente querido? Gente, não tem tempo determinado. Segundo Allan Kardec, o espírito se comunica até na hora que ele está ali sendo velado, dependendo do nível de conhecimento dele, né? De tudo que ele aprendeu, se ele é um espírita, se ele é uma pessoa que já estava sendo preparado, se tiver uma médium ali, ele se manifesta, entendeu? Hoje já não tenho mais medo de atrapalhar-me, porque entendi que tudo não passou de uma transformação e que o choque sofrido não podia ter consequência grave para mim, porque ele foi físico. Aqui ele relembra do choque que ele desencarnou de imediato, mas que ele, como espírito, não sofreu, né? O choque foi apenas no corpo dele. Eu agora não tenho mais corpo físico, mas ainda tenho corpo. Interessante observar as propriedades deste meu corpo, que ele via o perispírito dele, certo? E aqui mais embaixo eu fui grifando algumas partes interessantes. Há uma força dentro de mim que anula qualquer atração e eu posso afastar-me do chão da terra. Aqui ele fala sobre a levitação, né? Que ele não andava mais como quando ele estava encarnado. Não era daquele jeito, né? Ele andava agora flutuando, né? Como os espíritos. E aí ele continua.
Imagine que quando morri, logo levantei-me e pensei que tinha acordado de um desmaio. Não me ocorreu olhar para trás e ver meu corpo estendido. É isso, tem pessoas que às vezes estão no leito, né, na UTI, e ele desencarna lá mesmo. Às vezes, até mesmo quando ele sai de casa, às vezes sofre um AVC, uma queda, bateu a cabeça no chão, ficou inconsciente, e é como se fosse um desmaio. Ele vai para o hospital e dali ele não consegue mais voltar ao normal e desencarna. É muito parecido com o que o Luiz Sérgio está falando aqui. E aqui ele diz: procurei os outros. E quando vi meu companheiro ferido, quis buscar socorro. Que quando ele desencarnou, as outras 3 pessoas que estavam dentro do veículo, né, também ficaram feridas, e ele já havia desencarnado ali, espírito, observando tudo. Ele tratou de procurar os amigos para ver onde estavam, mas ele não sabia que havia desencarnado, né, que ele tinha desencarnado. Corri para minha casa, depois em busca dos colegas, e só muito depois entendi que já não era mais ouvido e que tinha morrido. Então ele chegava na casa da mãe dele, na casa dos familiares, e conversava, chamava, gritava com todo mundo, chamava a mãe, chamava o pai, mas acontece que ninguém ouvia, porque ele não sabia que havia desencarnado. Aí só depois disso foi que ele entendeu que havia realmente desencarnado. Creio que tive um choque pensando na minha mãe. Foi pena, porque ela sofreu muito e ainda sofre. É claro, é que eu vou fazer um parágrafozinho e falar que as mães, é claro, são as pessoas que mais sofrem com a partida de um filho, de um ente querido, não importa se o esposo, o pai, a mãe, somos sofredores, é claro. É um vazio que se instala no coração das pessoas. Eu não faço a menor ideia, porque eu nunca passei por isso, mas escrevo muito isso que os espíritos, os irmãos, quando eu escrevo uma carta, me traz realmente este vazio, que é enorme, né? E aqui ele diz: logo compreendi como podia comunicar-me com certas pessoas que conseguem entender o pensamento. Aqui ele está trazendo, né, que ele começou a conversar com os médios através do pensamento. E ele descreve tudo, como ele transmitia, como ele ditava as palavras, né? Então, aquela maravilha que ele trazia ali de ensinamentos para todos nós médiuns aqui, que esse livro dele é uma aula de mediunidade, né? Quem tiver condições de ler, o livro é liberado aí para download, pode estar estudando ele, que vai aprender muita coisa, né? Você deve saber que eu não estou escrevendo naturalmente. Ele já percebia que ele estava ditando através do pensamento. Eu me liguei ao seu cérebro e atuo sua mão como se eu fosse escrever. Viu aí? Ele ensina até como, ele diz, né, dá detalhes de como ele escrevia. Imagino todas as letras e você as escreve. Muito interessante mesmo. Creio que é mais fácil do que se eu próprio escrevesse. Entendeu? Então, é isso que eu faço. O espírito dita a mensagem, pensamento a pensamento, mente a mente, eu registro aquilo que ele está me falando e vou escrevendo. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Gostei muito de poder transmitir minhas observações a você. Irei fazer outras e voltarei. Então, assim, sempre que ele fazia, ele ia trazendo. Tá. Neste caso, o espírito, quando vai desencarnar, não tem o acolhedor no momento? Como algumas pessoas ficam perdidas sem o apoio na hora? Teve, tá? Mas na frente ele vai falar. Ele vai falar que ele fez uma oração, né? E que no momento que ele lembrou de Deus, apareceu o amparo imediatamente. Certo? Então, leia o livro. Certo, Leni? Todos nós somos amparados. Aqui ele está narrando como aconteceu o acidente, como aconteceu o desencarne e como ele procurou uma pessoa para escrever. Mas ele conta aqui mais na frente no livro que ele foi amparado pelos bons espíritos, pelos benfeitores, né? Que no momento que ele lembrou da oração e da prece, imediatamente ele recebeu ajuda. Certo? Leia o livro. É porque aqui não dá para passar tudo, né? Acordo de manhã com o sol e deito à noite com a escuridão. Vejo o luar e também a água. Um pouco diferente, porque é mais leve. É suave ao tomarmos.
Não sei se a Constituição é H2O. Aliás, nem sei se respiro oxigênio. Então, o mundo que eu encontrei. Luiz Sérgio. O mundo que eu encontrei. O nome do livro, tá? Esse livro tá liberado aí para download. Você vai ler. Maravilhoso, tá? E aqui na frente, O Mundo que eu encontrei, Luiz Sérgio. Aqui no final ele diz o seguinte: agora quero lhe pedir um pequeno favor. Um favorzinho. Aqui perto de onde estou, agora há uma pessoa que eu lastimei ter deixado. Você sabe quem é? Eu gostaria de deixar algumas palavras escritas para ela. Então você aproveita para buscar o livro. É uma cartinha que ele faz para a namorada Valquíria, onde ele fala para ela: olha, refaça sua vida. Você não vem para cá agora. Não chegou sua hora ainda. Um dia a gente pode se encontrar do lado de cá, mas só quando você for chamada por Deus. Entendeu? Então, sabe aquela hora que às vezes um familiar desencarna e a pessoa diz: não, eu quero ir junto, eu quero ir morar com você lá. Mas não é assim, entendeu? Cada um de nós temos o dia programado para chegar e sair, né? Nós chegamos aqui, reencarnamos, passamos pelas experiências, evoluímos, progredimos, e quando chega a hora do retorno, Deus chama, né? Minha mãe desencarnou e eu estava presente. Ela foi amparada numa enfermaria e em um grande hospital. Eu vi tudo, nunca vou esquecer. Que maravilha! É isso mesmo que acontece. Ele está narrando aquilo que aconteceu com ele, as primeiras impressões que aconteceu, como aconteceu o acidente, como ele se sentiu depois daquele acidente. Ele se levanta, ele vê o corpo dele lá, ele não olha para trás, mas ele foi amparado por uma equipe espiritual, certo? E o que eu achei interessante, que vocês vão buscar também lá na internet, o outro livro dele, que é a continuação desse, tá, gente? Se chama Novas Mensagens. Olha, Novas Mensagens. É a continuação do mundo que eu encontrei. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora não é a leitura do livro. É bem interessante, é a última mensagem do livro, que se chama Revelação. Aqui no livro, ele traz a resposta. Por que ele desencarnou aos 24 anos? Qual era o processo reencarnatório dele aqui com essa família? Qual era o compromisso que ele tinha com o pai, com a mãe, com o irmão? Por que ele desencarnou dessa maneira abrupta, né? Somente ele desencarnou. E aqui ele diz: quero contar as últimas novidades importantes. São informações que explicam a causa da minha vinda para o plano espiritual. Antes de relatar minha experiência, quero dizer o motivo maior da minha curiosidade. Por quê? Além daquele livro, ele começou a pesquisar, a ser curioso, a buscar informações. E aqui nesse livro, ele conta que ele foi fazer uma regressão de memória. Mas a regressão de memória no mundo espiritual, aquela pessoa lá específica, aquele espírito, né, preparado para recebê-lo e falar sobre, porque ele tinha, né, o que ele queria era descobrir por que ele desencarnou cedo. Porque a mãe dele aqui questionava, a família questionava, os amigos questionavam, né? Poxa vida, o Luiz Sérgio desencarnou tão jovem, e só ele, né? Então tinha que ter uma explicação para isso. Olha que a espiritualidade traz todas as explicações para a gente. Então no final aqui ele diz assim: aqui ninguém nos dá muita explicação sobre os assuntos que nos dizem respeito. As causas dos nossos desgastes, angústias, temores e enganos e etc. devem ser descobertas por nós mesmos através da observação interior e estudo acurado. Aquilo que eu acabei de falar para você agora há pouco. Se você fizer uma reflexão, uma meditação para dentro de você, você vai descobrir seus erros, suas atitudes impensadas e vai tentar consertar. Isso é o começo de uma reforma íntima, entendeu? Mas aqui ele estava em busca de saber por quê. Porque ele queria avisar, ele queria colocar aqui no papel para mostrar para as pessoas que do outro lado da vida, né,
Ele descrevia tudo que ele encontrava, todas as vezes que ele tinha condições de buscar uma informação para as suas infinitas perguntas, ele buscava e anotando no seu caderninho e depois ele ia colocando nas obras dele. Aqui faço um parêntese para explicar algo curioso. Quando nos recordamos de nossas vidas pregressas, só os fatos que contribuíram fortemente para a nossa formação espiritual é que são lembrados. Os muitos bons e os muitos maus. Viu? É lembrado tudo. Não pense que eu vou lembrar só das coisas boas, não. Porque as coisas ruins também vão estar aparecendo aqui na minha mente. Entendeu? E aí, os bons, ele deixava. Mas o que era ruim, ele ia buscar a causa daquilo para descobrir. As pequenas falhas ou os pormenores sem grande importância para o nosso progresso não ressaltam em nossa memória. E aqui ele fala que na quinta encarnação, contando-se desta última, em sentido inverso, foi o que se deu, o fato que provocou o resgate que me tirou do plano dos encarnados. Espero que o espírito que sofreu no passado por minhas mãos saiba que eu admiro e estimo muito e que jamais moveria um dedo sequer para prejudicá-lo. Olha que ele tinha muito reajuste, tá? Este livro, eu não sei se esse está liberado para download, mas aquele primeiro está, certo? Essa semana uma pessoa me deu de presente vários livros do Luiz Sérgio, né? Uma seguidora aí que viu que eu posto muita coisa do Luiz Sérgio e eu postei lá também uma mensagem dele, desse livro dele, com uma foto dele. Eu peguei de uma outra postagem de um grupo aí. E daí ela trouxe para mim esse daqui, ó, Consciência, né? Trouxe esse outro aqui, Cascata de Luz. Não, Cascata de Luz. Um Jardim de Esperança. Então eu ganhei vários livros dele. Essa pessoa aqui, que era um colecionador, me trouxe de presente, que disse que ia servir muito, né, para estar trazendo esses ensinamentos aqui para o pessoal das lives. E eu agradeço, né, essa pessoa, pediu até para não falar nome, mas que bom. Então é isso, gente. Nós estamos aqui para aprender, para buscar esse ajuste com essa família na Terra. Esse passado aí, como ele diz, ele foi procurar essa coisa do passado lá, porque ele precisava trazer uma resposta para os seus leitores, né? Como ele se empenhou nessa tarefa literária, nesse grande pesquisador do mundo espiritual, e lá ele começa a desvendar tudo, começa a falar como é o mundo espiritual, né? Falar sobre as casas, né, os castelos, né, os ambientes, tudo isso, né? Então, será que minha mãe sabe que desencarnou, Nancy? Aí fica difícil. Agora tá difícil saber, né, Sandra? Você não viu o desencarne dela? Então, acredita na sua mediunidade, acredita em você, você é capaz, tá? Então, conversa aí com seu mentor espiritual, ele vai te amparar, ele vai te ajudar. A sua mãezinha fica perto de você sempre, né? Porque é um espírito eterno. Agora, tem que ter, né, aquele tempo, tem que dar aquele tempo, a depender do tempo que ela desencarnou, você vai aguardar, né, a permissão, você vai buscar forças para resistir ao tempo, à hora, o merecimento, a permissão de Deus, que se for permitido por Deus, a pessoa vai se comunicar, vai trazer uma mensagem para você, entendeu? É isso. Mas precisa ter paciência, né? Precisa esperar um pouquinho para ver o horário, né? Será se essa hora, nesse dia, lá naquele dia, será se eu vou ter esse merecimento? Quem sabe, né? Vamos parar um pouquinho aqui sobre esse esclarecimento do Luiz Sérgio. Muito interessante. Vocês estudem, gente. Vocês que são médiums, busquem esse aprimoramento nessas obras complementares. Porque a gente estuda Kardec, a gente estuda André Luiz, faz parte, é maravilhoso, é um complemento, você aprende muita coisa, né?
Olha, eu tenho a mediunidade bem apurada. Bom, como é que é esse apurado seu? Nunca procurei desenvolver, tenho muito medo. 90% dos médiuns que são ostensivos têm medo, tá? 90% dos médiuns têm medo, principalmente os videntes. Morre de medo quando vê um espírito. Ué, mas mediunidade é compromisso, né? É compromisso. Você assumiu um compromisso lá, agora aqui na Terra, se você não quiser educar, porque desenvolver não desenvolve, tá? É educar. Você vai educar a mediunidade. Não existe essa questão de desenvolver, né? Você não vai apertar alguma coisa para desenvolver, mas você vai educá-lo para trabalhar com fé, com esperança, com alegria, né? Pois é. Então, é isso. O que a gente precisa é só isso. Ter fé, confiança. Se você é médium, se você tem medo, se você não quer desenvolver, não quer educar a sua mediunidade, não quer estudar, você está deixando de fazer a caridade para você mesmo, né? Entendeu? Então, mas também nós temos o livre-arbítrio. Caso você não tenha interesse nem de buscar aprimorar o seu conhecimento, mas pelo menos para diminuir essas dores, essas angústias, porque você vai ficar muito ansiosa. Mediunidade traz isso, traz ansiedade, impaciência, né? Muita coisa desagradável. Por quê? Para chamar a sua atenção, né? Tantas coisas que acontecem comigo que não entendo. Eu não sei por onde começar. Fico em busca. Pois é, enquanto você não entende, você não olhou para dentro de você para observar o que precisa consertar, né? Entendeu? Então precisa disso aí. Eu gostava de ver o meu pai amado. E isso mesmo. Eu vi a morte quando ela veio buscar minha mãe. Olha, gente, isso acontece com todos nós aqui. Às vezes você tá com um familiar, ele se despede ali nos seus braços, né? Enfim, vamos continuar aqui com nossos avisos, que eu tenho uns avisos aqui para vocês, né? Eu queria saber se a Avanilda, se ela está assistindo a live hoje, que eu tenho aqui um recadinho do filho dela, né? O nome do filho dela é Paulo Anderson. Dona Avanilda, se você tiver aí, me dê um oi, né? Me dê um oi que eu vou ler a cartinha do seu... Na verdade, é um recadinho, não é uma cartinha grande, mas ele... Oi, tá. Ilka, boa noite Júnia. Júnia recebeu uma cartinha, um recadinho, né? A cartinha do pai dela semana passada, né? Então, dona Vanilda, eu queria saber se você tá aí, né? Para me ler a cartinha do seu filho. Então, se não me engano, dona Vanilda, hoje é aniversário de retorno do seu filho, né? Queria que você me confirmasse isso aí agora. Certo? Se você estiver assistindo, dona Vanilda, queria saber se a senhora está assistindo, né? Se não me engano, eu não tenho... Deixa eu olhar aqui o prefixo da cidade dela. Que cidade que ela é? Eu não sei qual é a cidade. Mas deixa eu ver aqui. Prefixo. Oi. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Prefixo 84. Não sei que cidade que é essa. Tá, dona Vanilda? Oi. Se a senhora estiver aí, né? Me manda um oi aqui. Vamos lá. Enquanto a senhora aparece, eu vou lendo aqui, porque a gente tem um tempo determinado. Então, eu gostaria que vocês buscassem lá o livro do Luiz Sérgio, né? É O Mundo que Encontrei e Novas Mensagens. É a continuação, se não me engano, parece que é a continuação do livro O Mundo que Eu Encontrei. Tem esse aprendizado todo aí, tá? Que eu li para vocês aqui só alguns trechinhos, mas vale a pena ler o livro, tá? Querida mãezinha Avanilda, peço a sua bênção de saudade. Hoje o dia amanheceu diferente,
Mal sabia a senhora que o seu filho eterno, Paulo Anderson, recebeu a permissão para lhe escrever. A senhora não imagina o quanto estou feliz em pegar no lápis e transformar em amor minhas palavras, que jamais esqueci. Peço também a bênção do papai com muita saudade. Acalma seu coração e me perdoe, porque estou emocionado pelo dia, pelo amor, pelas homenagens que Deus nos apresenta, vindo da nossa família terrena. Peço a Deus que fortaleça seu coração de mãe, amorosa e dedicada. Hoje não me sinto em condições de lhe pedir para não chorar, porque sei que choras. Mas, meus irmãos, estão por perto para lhe abraçar e acalentar seu coração. Sei que representa esta data para você, mãezinha, dia do meu retorno para os braços de Jesus. Difícil de aceitar, mas Deus me chamou na hora programada. Agradeço por tudo que recebi na terra. Amor, carinho e atenção da minha família, meus amigos e de meus pais, amores eternos. Seu filho está bem. Fui amparado e não foi fácil de me adaptar. Suas orações ajudaram a me renovar a cada dia. Sem a senhora me chamando para ir à escola, para tomar café, para o almoço, a senhora sempre preocupada comigo. Agradeço, mãezinha, suas orações e fica na paz do Mestre Jesus. Peço que a paz ocupe seu coração quando sentir saudade do seu filho. Eu também sinto. A paz tem sido o meu consolo para não sofrer. Mesmo sabendo, mãezinha, que não morri. Tanto que lhe escrevo. Este é o nosso maior consolo. Escrever para quem amamos e que jamais esqueceremos. Estou bem. Peço que a senhora e meus irmãos não esqueçam de mim. Guardo todas as lembranças em meu coração. Hoje, mãezinha, queria lhe escrever para falar para o seu coração o quanto lhe amo. Muito, mas muito mesmo. Fala para meus irmãos cuidarem da senhora e quando lhes abraçar, estarei junto para lhe falar que a nossa família que Deus concedeu com muito amor é eterna. Estou aqui e sou o seu eterno filho. Me abençoa. Não é despedida, só um até breve. Porque posso lhe abraçar, visitar, tocar seu coração e falar que a senhora sempre será minha eterna e querida mãezinha. Deixo um abraço bem apertado de saudade para meu pai e meus irmãos. E diz que agradeço por tudo e que não deixem de fazer companhia para a senhora. Quando puder e Deus permitir, mãezinha, volto a dar notícias boas. Te amo, amor infinito. Paulo Anderson Almeida Miranda. É uma cartinha de um jovem que na semana passada ele veio na minha sintonia. Mas daí ele não escreveu. Ele não escreveu. E quando foi hoje, no momento que eu estou aqui preparando a live, que eu estava preparando o material, eu comecei a digitar, comecei a escrever a cartinha dele. Aí ele falou: tia, olha a data de hoje. E quando eu olhei, era a data do desencarne dele. Entendeu? Então a gente não escolhe. A espiritualidade traz esses irmãos que a gente, com muito amor, tem certeza, dona Vanilda, que a partir de agora a senhora vai melhorar muito, Quando a senhora postou lá a solicitação, uma solicitação assim bem emocionada, e o seu filho está aqui trazendo, quando ele diz: eu te amo muito, mas é muito mesmo,
Mas é muito mesmo. Então, eu queria deixar para vocês aqui que o Espírito retrata aquilo que o coração dele sente para acalentar o coração do familiar do outro lado. Ele desencarnou, parece que de um acidente de carro, não me lembro. Mas é isso, gente. Ele quis trazer para a família, vai receber um alento, para que a mãezinha hoje dele vai sentir esse abraço. Porque quando ela começou a sentir os abraços, ela começou a sentir o cheiro dele em casa, é porque ele estava preparando isso para ela. Entendeu? E quando eu mandei uma mensagem para ela, eu sempre pergunto para a pessoa qual o motivo de buscar uma carta do seu ente querido, o que ela representa para você. E ela me falou. Eu sinto a presença e o cheiro dele. Essa semana tá assim, terrível, né? Então, estava próximo de mandar essa cartinha para ela. Ok? Mais uma cartinha aqui. A cartinha da senhora Laudicleia. Hoje eu vou ler a sua cartinha que eu escrevi hoje. Na verdade, não é uma carta, cartona, um recado maior, como ele diz aqui, né? Eu mandei um recadinho para você. Hoje o recado é maior. Né? Seu João Bezerra. Gente, às vezes a gente quer receber uma carta que o Espírito vem contar que lá dentro daquela gaveta ele deixou um bilhete, entendeu? Ele vem trazer aquilo que ele está observando que você precisa. Porque uma cartinha dessa, você lendo ela compassado, você vai sentir a presença dele do seu lado. Qualquer pessoa que receba uma carta aqui. Entendeu? Quando você lê uma carta do seu ente querido, você pode ler ela várias vezes. Toda vez que você for ler, você sente a presença dele do seu lado. Observa, porque eu não sei nada sobre você. E o Espírito traz aquilo que é. Então, se ele tinha uma convivência amorosa, que era aquele irmão que vivia abraçando, que tinha que cada casa, cada família, gente. Oi, boa noite. Cadê a Laudicleia? Tá assistindo, gente? Gente, eu não aviso ninguém. Eu não aviso ninguém. As pessoas têm que seguir, têm que acompanhar, né? Porque se você colocou lá a sua solicitação, então você assiste as lives que um dia vai vir a sua carta, né? Vamos lá. Querida esposa Laudicleia, não foi fácil deixar vocês na terra. Só Deus sabe o dia do nosso retorno. E quando ele chegou, ninguém esperava, deixando um vazio em seu coração que lutou até os últimos minutos ao lado do seu amado esposo na terra. Ok, Laudicleia. Como foi difícil. Olhava em seu rosto e enxergava a dor e saudade. Mas o nosso amor está guardado, aguardando o dia poder abraçá-la junto com nosso filho. Não os pude abraçar como gostaria. Hoje realizo o sonho de lhe falar que posso abraçar vocês e visitá-los sem recaídas. Pois não é fácil adaptar ao mundo novo. Estava enfermo e tive que passar um bom tempo em tratamento. Já lhe mandei um recado, mas hoje o recado é maior e para lhe dizer que deixei em seu coração um amor que jamais será esquecido. Nosso filho, presente de Deus em nossas vidas. Quando aqui cheguei, devido à enfermidade, precisava descansar. Foram dias difíceis.
quero lhe falar que o nosso amor, vivido em nossa caminhada terrena, valeu a pena. Me empenhei em melhorar e com esforço fui me adaptando sem a sua presença física. Não foi fácil. Achava que eu poderia lhe visitar, mas só tive condições quando melhorei. E você estava serena, pensativa e achava que tudo havia desmoronado em sua frente, pois o seu grande amor havia deixado a terra. Seu coração falava comigo. Não aguentei e chorei de saudade. Precisava lhe abraçar para curar minhas dores. Gesto de amor, muitas vezes exercitado por nós na terra. Pensei no nosso filho, presente de Deus em nossas vidas, para reagir e aceitar que chegou a hora do adeus, conforme traçado por Deus. Agradeço por tudo que recebi, vindo do seu coração de mãe e esposa. Sei que não esquece. Venho lhe pedir que refaça sua vida, para que desperte em seu coração a felicidade e a alegria de viver. Daqui continuarei me esforçando. Me despeço, grato por tudo. Recebo meu abraço de saudade. Fala para o nosso filho que eu o amo muito, que o papai está vivo e vive por todos nós, eterna família. Nosso amor é eterno e não ficou no túmulo. Posso lhe dizer que meu coração não suportava mais de saudade do nosso cantinho, do trabalho, das alegrias, dos encontros em família. É tudo que procuro lembrar para não ter recaídas. Sei que você aguarda ansiosa por esta carta, pois somente agora consegui escrever. Peço a Deus que guie seus passos e do nosso filho, que será o nosso orgulho mais adiante. O Natal se aproxima. Peço a Deus que cuide de vocês e que nada venha lhes faltar. Do seu eterno, João Bezerra de Lira Júnior. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Ele trouxe uma emoção muito grande. Muito emocionado. Emoção muito grande. A gente tem que parar, respirar fundo um pouquinho. Porque não é fácil, tá, gente? Porque no momento que eu leio a carta, o Espírito está aqui do meu lado. E ele está me passando toda a sua emoção. Então, passa um filme de tudo isso que ele diz. Tudo isso que ele narra. Então ele narra desde aquele momento sublime, né? Desde aquele momento sublime até esse momento que ele lembra de tudo. Então é isso que a gente passa para vocês. Então é isso, Láudia Cleia. Ele está muito emocionado aqui do meu lado. Então ele me transmite aquele amor. É tipo assim, uma lição de vida. Né? Então, ele recebeu a permissão. Ele recebeu esse presente. Ele já fala no Natal, porque ele que está do outro lado, ele sabe que a fila é grande, nem todo mundo consegue escrever. São tantos irmãos, né? E algumas pessoas já receberam o recado, mas eu não sei, eu não posso marcar o dia de escrever. Eu recebo um recado, eu passo um recado hoje para você,
Mas aí eu não sei, a carta pode chegar na semana seguinte ou não, né? Mas eu queria que vocês acreditassem que quando vocês colocam aquele nomezinho lá, naquele grupo virtual, que é o meio que eu tenho para estar mais próximo de vocês, acredito que a carta um dia vai chegar. Deixa eu ler aqui, peraí. Deixa eu ler uns recadinhos aqui de vocês. Nancy, foi um bálsamo para ela. Só eu sei o que ela passou. A espiritualidade nos apresentou e nós duas nos apoiamos para aguentar essa dor. Pois é, olha que interessante, né? Que cidade que é qual é a cidade dela, Ana? Eu sei que a sua é do Rio de Janeiro, né? Qual é a cidade dela? Então, o que acontece? Eu não sei quais são de onde são as pessoas. Gratidão pelas 2 cartas com essas mensagens maravilhosas que ouvimos hoje. A Jússi, parece que foi você que recebeu um recadinho, né, dessa família, parece que sim. A Natal. Ah, tá, Natal é aniversário dele. Ah, tá vendo aí? Então, o que ele falou do Natal? Ele fala das festas, aí você vai interpretar a carta, tá? Viu aí? Então, é isso. Às vezes, a gente faz esse trabalho, por exemplo, toda semana, eu não escrevo só 2 cartas, gente, são várias cartas. E, às vezes, a própria espiritualidade escreve uma carta e aguarda um pouco, que vai preparar lá, às vezes, o ente querido para receber essa carta. E eu fico muito feliz por vocês ter recebido. De Pernambuco, olha isso, tá vendo, gente? Pernambuco. E eu não tenho contato com essas pessoas. Assim, eu só pergunto, né? Qual o motivo, né? O que essa carta representa para você, né? O que ela representa é que você está renovada. Você, a partir de agora, vai observar que seu ente querido está bem, está lá do outro lado. E que ele não esqueceu de você. E que aquele amor, ele está guardado. Né? Tudo de bom está guardado. Nancy, por favor, você já sentiu alguma coisa? Peraí. Já sentiu alguma coisa do meu pai? Não, não é assim que funciona aqui, tá? Você posta lá a sua solicitação e eu, no dia aqui, na segunda e na quinta, eu recebo a orientação da espiritualidade. Campina, deve ser Campina Grande? Não. Carpina em Pernambuco. Tá, deve ser a cidade. Certo. Obrigada, Ana. Então, o que acontece? Nesse momento, eu acho assim que o teor das cartas lidas hoje, ela serve para todas as pessoas que estão aí. Então, ela é um consolo para todos que estão assistindo, né? Nancy, fiquei emocionada com tanta coisa linda. Pois é, a Júnia recebeu semana passada. Meu Deus, que emoção. Que bom, Laudicleia. Graças a Deus, você está aí em busca, né? Então, pessoal, eu queria falar para vocês que os nomes que eu mandei vocês colocarem lá agora, eu só vou abrir o grupo novamente em março, tá? Aqueles nomes lá eu vou trabalhar até março. Agora, se entrar pessoas novas e a espiritualidade pedir que essas pessoas venham postar que nunca postou, aí tudo bem, tá? Mas quem já postou, né, não se preocupe, que eu vou continuar escrevendo lá aqueles nomes que estão lá sem problema nenhum, tá? Espera, se você já postou, continue assistindo. Gente, assistir às lives não é pré-requisito para receber uma carta, mas se você seguir, porque a equipe espiritual ela tá aí amparando vocês do outro lado, né? É sinal de que você está em busca, que você deseja, entendeu? Recebi um recado do meu filho, ainda tenho esperança de receber uma carta. Ana Costa. Sim, com certeza. Primeiro vem um recado, de repente vai sendo preparada aquela carta. Às vezes você não está preparada para receber uma carta com o que ele vai falar para você. Talvez também ele não teve o merecimento ainda de escrever da maneira que você deseja.
Essas cartas para a gente representam realmente que eles estão vivos e mais, que vamos realmente nos encontrar. Sim, a gente se encontra sempre e um dia, claro que ninguém quer partir antes da hora, mas no dia que Deus chamar, seu ente querido está lá para te receber. Seus familiares dos antepassados, quem recebe, os espíritos de luz, os mensageiros de luz, eles estão lá para nos assistir, nos ajudar, né? Pessoal, tem algumas pessoas aqui de Brasília que estão assistindo. No domingo, né, dia 22, nós teremos o nosso primeiro encontro presencial de novembro. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu vou explicar isso aí. Nancy, só tenho gratidão como revivi depois da cartinha do meu Leonardo, te amo. Pois é, olha aí. E foi uma cartinha simples, lá onde ele fala que tá bem, que tá vivo, agradece, pede perdão, pede que a família perdoa. Então, gente, isso daí tudo é um exercício, é uma construção diária dentro de você. Cada dia você vai lendo um parágrafo dessa carta, você vai internalizando ela e você vai entendendo o que ele quis te falar. Quando ele lembra do Natal, é o aniversário dele. E isso não foi percebido por mim, né? Entendeu? Que a equipe traz, ela diz, é esse aqui, a gente vai trazer ele na sua sintonia e você vai conversar com ele e vai escrever. É assim que funciona. Então, o que acontece? Nesse momento de tanto de isolamento, distanciamento, agora em Brasília também os casos começaram a aumentar, né? E a gente tem um número limitado de pessoas, para o encontro presencial, tá, gente? Lá no Abacateiro. Então vai ser dia 22, eu já estou com as vagas quase todas preenchidas. E as pessoas que forem, que estão assistindo aqui, eu peço que levem brinquedos, tá? Eu vou postar no grupo amanhã, quem for pro Abacateiro, levar brinquedos. Pode ser brinquedo novo, um brinquedo usado em bom estado de conservação, mas leve apenas brinquedos, tá? Que é para o projeto do Natal Solidário para as crianças menos favorecidas. Então, você que for, né, já confirmou a sua presença, providencie, né, o brinquedinho das crianças para levar no domingo, tá? Se chover, já tem uma tenda lá montada, né? São poucas pessoas e vai dar para fazer o trabalho igual fizemos no último encontro, tá bom? Tá, ainda temos vaga para o encontro presencial. E eu queria lembrar vocês, né, que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui no Instagram para fazer esse mix que a gente está fazendo. A gente faz na segunda lá, na quinta aqui. Carla Buri, onde é o Abacateiro? Em Brasília. Fica no Jardim Botânico, tá? Se você mora em Brasília, me manda uma mensagem no privado, né? Se você fizer parte do grupo, né? Me manda uma mensagem lá, clica lá no final do grupo, onde está escrito administração, administrador, aliás. Quando você clica, vai aparecer, né, a linhazinha para você escrever, certo? Tá, eu também me senti mais feliz, forte, espero em Deus que um dia receba uma carta. Ok, beleza. Ok, dona Rosângela, beleza, tudo bem. Então, neste domingo agora, eu vou fazer uma reflexão lá sobre esse trabalho do Luiz Sérgio, tá, gente? Vamos falar sobre o Luiz Sérgio lá no Abacateiro, como ele chegou lá, como ele está desempenhando esse papel com a gente, como ele chegou na minha sintonia. Eu vou fazer uma palestra lá sobre ele, né? E na próxima semana, nós teremos mais um encontro com outro aniversariante, que é o Jerônimo. É o aniversário no dia 26 de novembro, né? Aniversário de desencarne do Jerônimo, que ele nasceu no dia 1º de novembro e desencarnou no dia 26 de novembro. Por quê? O processo reencarnatório dele era ele completar 50 anos de idade e no mesmo mês ele retornaria à pátria espiritual, que foi o que aconteceu. Então, nós vamos falar mais uma vez sobre esse espírito amigo chamado Jerônimo Mendonça, mas no dia 29, tá? Teremos 4 encontros, 2 em novembro e 2 em dezembro. Daremos uma pausa
e retornaremos em fevereiro, certo? Mas as solicitações só no mês de março. Enquanto isso, eu continuo aqui com os evangelhos na internet, né? Escrevendo as cartas que chegam, os recados que chegam e vou passando para vocês. Mesmo com recesso, né? A gente vai, tem semana que tem carta, tem semana que não tem, mas a gente nunca sabe, né? De repente vem um recado, né? Então eu conto aí com a participação de vocês. Se mais alguém tiver alguma pergunta, né? Se tiver alguma pergunta, podem fazer perguntas. Nós temos mais novidades aí, tem um pessoal fazendo um trabalho aí pra gente, mas eu só vou passar para vocês no início de dezembro, tá? Temos um projeto novo, né? Surgiu um trabalho novo e eu vou passar para vocês, mas só no mês de dezembro, né? Tem uma pessoa chegando aí assumindo o nosso trabalho para que a gente possa expandir, né? Tá vindo notícia boa. Tá, Jaciele Ribeiro. A busca incansável por notícia me faz esperançosa. Não posso desistir. Peraí. E espero que todos os meus irmãos que esperam uma notícia continuem na fé. Sim, claro. Olha, essas pessoas que receberam cartas, eu não leio cartas aqui só de pessoas distantes, não. Eu leio cartas de pessoas de Brasília, né? De todo o país, até do exterior. Não tem problema não. Na verdade, o espírito não tem fronteira, né? A equipe espiritual traz essas pessoas para escrever, esses espíritos para mandar notícia para a família, né? E se a gente aqui é um instrumento, que seja um instrumento bom, dedicado, disciplinado, né? E que faça o trabalho com amor, com humildade, que aquela história, o dai de graça o que de graça recebeste, né? Lembra que na segunda-feira eu falei sobre uma mensagem de uma seguidora, inclusive, que está lá no grupo das solicitações? Ela perguntou, como é que eu faço para entrar na fila, Nancy? Quanto você cobra para entrar na fila? Entendeu? Então, a gente também recebe mensagens assim. Que isso? Então, é o que eu falo. Dai de graça o que de graça recebeste. Todo o nosso trabalho é gratuito. E lá no Abacateiro você tem uma coisa a mais. Você recebe uma pintura do seu ente querido. Seu ente querido lá, ó, toca lá na sintonia da Ani e diz, chama aquela ali que eu quero mandar uma pintura para ela. Aquele quadro bonito que você pendura lá e diz, aquilo ali é o meu familiar que me deu de presente. Tá ali. Deixa eu ler aqui. Te agradeço do fundo por tudo. Estarei sempre aqui. Boa noite. Obrigada, Júnia. Já estamos finalizando, tá, gente? Agradecendo a todos vocês. Eu não sei se a Vanilda tá aqui, que eu não vi a mensagem dela. Se ela tiver, né? A Vanilda, dá um oi aí. Tudo bem, né? Às vezes a pessoa tá lá, entrou no início e de repente não teve condições de mandar um oi, né? Mas eu entendo. Agradeço a toda a espiritualidade bendita aqui conosco, aos espíritos de luz, que fortaleça a fé de vocês, abrace todos com amor, que os mensageiros de luz, possam abraçar todos vocês nessa noite e que o manto de Maria Santíssima cubra todos vocês no momento de dormir. Que se, por acaso, tiver alguém doente na família, que receba todo o amor dessa equipe espiritual que está aqui comigo, enviando vibrações de amor, vibrações positivas, que todos vocês recebam a bênção do Divino Mestre e que assim seja. Obrigada, Nancy. Obrigada, Nemastê. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Zenaide. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E que tenhamos aí um fim de semana cheio de muita luz e de paz para todos vocês, tá bom?